Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol. Todos os sábados, você já sabe, temos encontro marcado aqui na tela do Timaço da Bandeirantes entre 11 e meio-dia. Hoje estamos recebendo as visitas, com muito orgulho, do Dr. Luiz César Souto de Moura, ex-vice-presidente de futebol do Internacional, Dr. Nestor Rain, ex-vice do Grêmio, e Walter Júnior, editor do jornal Metro do Grupo Bandeirantes. E já a queima-roupa, começou a pré-temporada, começou a temporada da dupla Grenal e nesta pré-temporada já contratados vários jogadores pelo Inter e o Grêmio mais dispensou do que contratou. Mas por aqueles objetivos iniciais, dá para dizer que o Grêmio está seguindo o que se propôs a fazer no ano de 2015, mais conter despesas do que gastar, até porque não vai jogar a Taça Libertadores da América. Nesse sentido, começa o programa abordando o Dr. Nestor Rain. O Grêmio se enfraqueceu do ano de 2014 para 2015, principalmente com a saída desse jogador do Dudu, que era um centroavante com qualidades. O senhor não acha que é só esse que pode fazer falta? Não, por isso que eu falei. O Alan Ruiz, veja a sorte que o Grêmio teve de não ter renovado com esse jogador, porque um jogador de caráter duvidoso. Né? Meu Deus! Um jogador pode perfeitamente jogar, para a gente dar um exemplo, está aqui o Luiz César, né? Pode jogar no Grêmio Internacional, mas na medida em que ele vai jogar no outro time, nós temos um caso, por exemplo, o Edinho joga no Grêmio, mas ele é um jogador devotado ao Grêmio, se ele está jogando ou não está jogando. Agora, um jogador que diz que está num time torcendo por outro é, no mínimo, um mau caráter. Então, um jogador desses vai embora, é uma bênção para o clube, porque tu tinha uma víbora, um Judas dentro do clube. Mas o Grêmio, falando em contratações, o Grêmio fez uma contratação que eu ainda não consegui compreendê-la inteiramente, que é um pedido exclusivo do treinador, que é o jogador Douglas. Só o treinador do Grêmio quer esse jogador. Ninguém mais recomendou esse jogador que não o treinador do Grêmio. Nem uma parcela da torcida, o senhor acha? Não, eu estou dizendo que recomendou esta contratação. Essa recomendação é do treinador. E acho que o treinador do Grêmio tem um currículo, uma história que recomenda que um dirigente respalde um desejo do treinador. Mas é uma aposta do treinador do Grêmio. Eu não vi, pelo menos dos pró-homens do Grêmio, ninguém que dissesse, esse jogador nós queremos. No mais, foram contratações aí que tem o verniz do risco, que poderão ser boas, mas o Grêmio também não pode começar num Campeonato Gaúcho com jogadores que tragam para os cofres do Grêmio valores elevados. E o Grêmio corre um risco, porque também, se ele for para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, só com este grupo, tem, evidentemente, carências. Então, o Grêmio também vai depois ter que contratar, quando começar as competições importantes, já numa situação em que clubes já contrataram, vai trazer um problema. Mas, entre todos os males, dos males, o menor. Acho que o Grêmio está pensando corretamente, enxugar sua folha, ter juízo nos seus recursos, porque o futebol brasileiro, acho que todos nós, e acho que o telespectador, todos nós estamos aqui concordamos, nós vamos viver uma nova era no futebol, uma era de um pouco mais de moderação e de gastos mais controlados. Eu acho que o Grêmio, nesse ponto de vista, faz o que é correto. E já deu uma baixada, né, Walter, na média salarial dos jogadores, né? A exceção do Paulo Guerreiro, que eu acho que ele vive em outro planeta. Mas eu tenho que dizer uma coisa... Ele acha 1 milhão pouco. Mas tem que dizer uma coisa também, né? O Grêmio também tem que ter aprendido, né? O Grêmio tem ainda jogadores no seu plantel que foram responsáveis, um deles responsável direto pelas vitórias mais contundentes que o Grêmio sofreu em Grenal e eliminações de Copa do Brasil. O jogador não pode ficar, né? Porque esse tipo de jogador acaba jogando, recebe afagos da mídia, acaba jogando e compromete o Grêmio. Então, eu quero dizer o seguinte, o Grêmio também tem que ter aprendido alguma coisa, né? Não é possível, né? Vem a insistência com jogadores que não dá, né? Eu não quero dizer que é ruim ou que é naba, eu estou dizendo não deu certo no Grêmio, tchau, né? Não vamos impor de novo isso para trazer para o torcedor. Ainda o Grêmio vai disputar, vai voltar a disputar só agora. Ainda vai impor jogadores que foram responsáveis pelos desastres que o Grêmio sofreu em Grenais e em eliminações, por exemplo, de Copa do Brasil. O gol foi em cima do sujeito. Chega, né? Não vamos de novo insistir nisso aí, né? Por favor. Mas o Filipão meteu um guri no lugar dele, o Gabriel Silva. Ótimo. Que bom, aprendemos. Volta. Maravilha. Rec, tirando o Palmeiras, que é o único clube entre os grandes que contratou numa elevada quantidade os jogadores, todos os outros estão fazendo contratações pontuais, né?
E no caso de Inter e Grêmio, a direção do Inter entendeu as necessidades do time. Contratou jogadores que eles consideraram que faltaram no ano passado. Um jogador de velocidade, um zagueiro de maior imposição e experiência, talvez um jogador de maior mobilidade no meio-campo, enquanto o Grêmio entendeu as necessidades do clube, né? O Grêmio está fazendo um time, nesse primeiro momento, que é mais modesto, gasta menos, e o Gauchão vai servir como um laboratório para saber o que vai poder se aproveitar dessa garotada para o Campeonato Brasileiro e para as fases decisivas da Copa do Brasil. É o que o Dr. Nessor Heine disse aqui. O Grêmio vai ter que ir às compras no meio do ano e vai vir num momento em que outros clubes já vão estar com um elenco mais azeitado que o do Grêmio, e o Grêmio vai ter que fazer um campeonato gaúcho, provavelmente que ele vai começar tendo que correr atrás das equipes que se reforçaram de uma maneira melhor. Mas pelo menos o Filipão vai observar todos os jogadores, porque nunca um treinador consegue observar todos os jogadores, não tem como. Né? Tem 40, 50, 60, já deu uma decupada já, né? Deixando 20 em separado. E aí que eu quero entrar, o senhor é um homem da lei, doutor Nessor Heine. Essa história de que não pode treinar em separado, que até está no contrato do Não está no contrato. Não está no contrato. Não está no contrato. Até porque não precisa. Não está no contrato. Tem que ter um tratamento adequado. Tá? Não, imagine... 50, 60 jogadores na Imagine serra. você impor a uma instituição, um clube de futebol, ou a própria Band, que um sujeito que está afastado por uma circunstância que não é desonrosa a ele, mas por uma circunstância de estratégia, você tem que obrigar ele a... Isso não tem nenhum cabimento. Eu não sei de onde surgiu essa especulação. Sindicato prega... Mas não existe essa cláusula. Embora esse contrato desse jogador seja um contrato muito generoso com ele, né? Enfim, mas essa cláusula e essa loucura não foi feita. As loucuras são de outro gênero. Essa não foi feita. Agora, o que o senhor acha que o Grêmio pode ter mais de dificuldades? Na quantidade, na qualidade, na reposição, porque alguns jogadores não são conhecidos, né? O Galhardo a gente não sabe, o Marcelo claro, isso são Oliveira a gente não mas sabe. Acho, por exemplo, que o Grêmio vai ter esse ano, vai contar com um jogador inteiro que vai nos ajudar. Eu imagino que o Juliano, em condições físicas apropriadas, é um jogador que aporta, é um jogador que acrescenta ao time do Grêmio. É diferente de jogar temeroso, como é jogar que vai pegar na bola, vai machucar e tal. Eu não estou pregando que o Juliano é o maior do mundo, mas ele é um jogador que se entrega para o jogo e que tem qualidade. Então, esse é um jogador que nós não tínhamos no ano passado, que o Grêmio vai ter esse ano, que eu entendo como um aporte. Acho que o Grêmio tem ali nessa dupla de zaga, e esse jogador vai custar um pouquinho entrar, mas já entra no Campeonato Gaúcho, que é o Jeromel. Eu gosto muito desse jogador, gosto muito do Rodolfo. Acho que de goleiro estamos bem servidos. O Grêmio tem posições interessantes. Aí vai ter essa experiência na frente com Barcos, com Moreno, que é muito mais... A dificuldade desses jogadores está muito mais ligada ao tipo de jogo que o Grêmio pratica e como a bola chega neles. Veja que o Moreno, bem municiado no Cruzeiro, foi um jogador de grande utilidade. Agora, a bola tem que chegar de forma que o atacante possa agir com um pouco menos de dificuldade. Agora, tem que armar a jogada para si mesmo é complicado, né? Você tem que pegar a bola e criar a situação para ele mesmo, é diferente do chegar, não digo nem pifado na frente do gol, mas meio na feição para fazer o gol, né? Então, acho que... O Barcos ainda conseguia, em alguns momentos, criar para ele mesmo, né? Mas o Marcelo Moreno, tanto no Grêmio quanto no Cruzeiro, sempre se mostrou um jogador que precisa que alguém abasteça ele. Ele não vai conseguir resolver sozinho. Ele não vai criar uma jogada para ele mesmo. O Barcos já consegue ter um pouco mais essa característica. Mas, num primeiro momento, me parece uma sintonia que vai ser difícil de ser achada com os dois jogando juntos. Doutor Luiz César, o Vitinho era um jogador que o Internacional precisava pelas características e tudo mais. Até depois eu quero perguntar para o doutor Nessor Heine, que conhece do futebol uruguaio, sobre o De Arrascaeta, que é uma aposta que eles têm lá no Uruguai e tal. Mas eu quero saber se tem condições de vestir a camisa titular do Internacional. Mas o Vitinho era um jogador que o Inter precisava e tal. Mas os dois mais necessários, o senhor concorda que sejam o Hever e o Nilton? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o Internacional tinha alternativas. Porque o Léo até nem fala grupo. que o Léo vai disputar a posição. Isso. Né?
O Léo vai disputar a posição. O Internacional tinha no seu grupo alternativas para resolver os problemas do meio para frente. Até tem uma discussão que está colocada aí a respeito da questão do Alex, né? O Alex veio para o Internacional, contratado em 2013, por conta de um diagnóstico que foi feito que a imprensa chamou de dali dependência, ou seja, o Internacional não tinha um substituto para o D'Alessandro, um jogador que tivesse a possibilidade de armar, de centralizar o jogo, de pensar a jogada e de fazer a transição inteligente do setor defensivo para o ataque. O Alex surgiu como uma oportunidade, né? Veio para o Inter e veio nessa condição. Em determinado momento, resolveu-se colocar o Alex a jogar junto com o D'Alessandro, né? Que, na minha opinião, não é a melhor conformação, visto que eles são jogadores que têm algumas características de reduzir, no mínimo reduzir a velocidade do time. Então, o Alex, e nós fizemos alguns investimentos, se entendia que tinha que trazer um atacante, né? E que se apostava muito no Leandro Damião, no Leandro Damião voltar a ser o Leandro Damião de tempos anteriores. Mas não houve, no tempo que nós tivemos ali, o recurso suficiente para também trabalhar esse setor defensivo e reforçar além do que foi feito, né? Foi contratado o Williams com uma matéria de convicção e foi contratado como mais no sentido de ter uma redundância, ter uma substituição, ter um quantitativo, foi contratado o Ayrton, tá lembrado que não foi bem, né? Não era um jogador para o nosso nível. O fato é que, assim, ali atrás, e isso é uma coisa importante que eu aprendi com o tempo, tem uma cadeia de confiança. Essa cadeia, ela vai e volta para frente. Assim, o goleiro tem que confiar nos seus centrais, os centrais têm que confiar nos seus volantes, os volantes têm que confiar nos zagueiros e os zagueiros têm que confiar no goleiro. Essa confiança vai e volta ali naquele setor e essa confiança faz com que o goleiro vá bem, uma zaga vá bem e os jogadores que estão logo à frente, os protetores, os volantes, eles façam esse trabalho e criem essa cadeia de confiança que eu chamei. Quando não existe isso, né, eu acho que isso estoura muito no goleiro, nos zagueiros um pouco menos, mas no goleiro que acaba sendo responsável. Para mim, o Muriel foi vitimado por uma crise de confiança e, inclusive, vamos ser claro, de qualidade técnica naquele momento em que nós tivemos ali. Depois o Alisson vem, ele se firma e aí, com a vinda do Hever, com a vinda do Norton, eu acho que o Internacional tem condições de organizar um setor defensivo que crie essa cadeia de confiança e essa cadeia de confiança vai ser benéfica para todos. O Newton, ele foi um jogador que acabou não sendo titular do Cruzeiro no final do Campeonato Brasileiro, mas no ano anterior ele foi muito bem e ele é um jogador que se destacou no Vasco e já é conhecido, né? Se sabe que tem qualidade. O Newton no Cruzeiro, ele foi um jogador muito importante na bola aérea ofensiva também, né? Também. É um jogador de presença diária, teve 2 ou 3 jogos seguidos que o Cruzeiro marcou gol de cabeça em cobranças de escanteio com o Newton. E muito bem contra o Grêmio aqui, né, naquele jogo que o Cruzeiro virou contra o Grêmio, ele jogou muito bem. Mas perguntasse do... E fez um gol contra o Grêmio lá em Minas Gerais. Do De Arrascaeta, né? Que De jogador de defesa. Eu hoje não sendo mais vice-presidente do Grêmio, posso falar e ainda mais que não é uma coisa ruim, porque eu nunca gostei como dirigente de falar sobre time adversário, porque acho que cada um de nós, Grêmio Internacional, tem os seus problemas e essas comparações, às vezes, que se estabelece, provocações, não leva a nada. Então, mas o futebol uruguaio tem que ser entendido de uma forma um pouco diferente do futebol brasileiro. O jogador uruguaio, ele joga num ambiente muito cálido, num ambiente de muito calor, muito próximo dos seus torcedores. O jogador uruguaio, ele é muito cuidado pelos seus dirigentes. Tal. Quando esses jogadores saem de um país pequeno como o Uruguai e vão para outros países, eles normalmente, via de regra, têm problemas de ambientação. Maxi Rodrigues. Aconteceu aqui com o Maxi Rodrigues, que se vocês lembrarem, com maior intensidade ou menor intensidade, veio também com esse timbre do jogador revelação, de um jogador espetacular. Particularmente, acompanhei a carreira do Maxi Rodrigues no Grêmio e eu acho
que se ele não é um jogador virtuoso ao máximo, mas ele é muito bom jogador. Agora, o problema é ele encontrar a ambientação e o acompanhamento necessário por pessoas que enfim, alavanquem esse jogador. O De Arrascaeta, que é uma revelação do Uruguai, vai vir para o Internacional, que tem um treinador uruguaio, que tem um preparador físico uruguaio. Isso é bem diferente. Então ele vai encontrar um ambiente para jogar onde ele vai se sentir muito à vontade. Então a chance de um jogador como esse ter sucesso é muito maior do que num ambiente inóspito, num treinador que não quer conversar. E nós temos aqui ainda, e isso existe na Europa, em relação a jogadores brasileiros, existe em relação a treinadores brasileiros, em relação a jogadores estrangeiros. Aversão a jogadores estrangeiros. Não estou dizendo que houve, eu estou dizendo que existe isso, acho que não estou dizendo nenhuma barbaridade, né? Então, esse jogador vai encontrar aqui um ambiente ideal para desenvolver um futebol que, segundo informações do que a gente vê do Uruguai, não é um jogador goleador, mas um jogador também com muito virtuosismo e Pifa muitos companheiros. E bom jogador. Diga, Walter. Até gostaria de perguntar para os dois que trabalharam no futebol de Inter e Grêmio, como é que eles veem o momento de contratar jogadores estrangeiros, né, argentinos, uruguaios, se ainda vale a pena, porque as últimas safras de estrangeiros de Inter e de Grêmio, eles não conseguiram se firmar. Talvez tirando o D'Alessandro, que está há mais tempo, o Guinha Azul, que foi bem, talvez faltem jogadores estrangeiros que tenham conseguido se firmar em Inter e Grêmio. Nós vamos responder com o Dr. Nestor Heine, Dr. Luiz César Souto de Moura, logo depois de um breve intervalo comercial. Vale a pena investir em jogadores estrangeiros? E vamos continuar analisando a temporada que recém está começando para Grêmio e Internacional. O Inter, na segunda-feira, joga contra o Juventude, o Grêmio joga amanhã contra o Gramadense e no meio de semana joga contra o Novo Hamburgo, dos veteranos, né? Leandrão, Thiago Humberto, Luiz Mário, tem mais um, Luiz Mário, Magrão, são 4. E o Roger Machado é o técnico. Intervalo, já voltamos.